Salve, salve galera, boa noite. Seja bem-vindo ao meu canal de Eletricidade Residencial Básica. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês a montagem do circuito no disjuntor. Mostrei para vocês no vídeo anterior a instalação do circuito, tá? E a importância de ser tudo individual. Respondendo a uma pergunta que um assinante me fez, inscrita, perguntou se há necessidade de colocar um disjuntor para cada circuito em uma residência. Não precisa, tá? Em uma residência é necessário que o circuito de chuveiro seja individual. Eu aconselho as pessoas a fazer o circuito de tomada individual, sendo circuito para forno e para geladeira. Por que a geladeira? Você tem, às vezes a geladeira fica num lugar que não dá para você tá tirando ela do lugar na hora de lavar a cozinha. Então o que acontece? Você vai lá no quadro e desliga o circuito. Você fica mais garantido. Porque dependendo da geladeira, dá uma fuga de energia e lá se vai um acidente gravíssimo. Então eu aconselho sempre as pessoas, aqui é o circuito de número 4, tomada de uso geral. Circuito número 4 e o neutro número 4 também, certo? É individual o circuito e a fase e o neutro, tudo individual. Disjuntor de 20 amperes, unipolar. Aqui é o circuito de número 3, aquele circuitinho que vai uma tomadinha, que nós fizemos uma simulação do circuito número 3, se fosse colocar o equipamento de 1.300 watts. Pode colocar mais no circuito? No circuito sim, pode colocar. Na tomada não. Também não aconselho as pessoas a usar Benjamin. Aquilo lá não é muito bem indicado para estar colocando equipamento, mais equipamento na mesma tomada. Eu não aconselho, eu chamo aquilo ali de gato. Aqui é o circuito número 3, número 2, certo? De 110 também. Circuito número 2, fase, e circuito número 2, o neutro aqui, ó. Circuitinho número 2, ok? Tudo individual. Que não ia falando, numa residência não é necessário mesmo não, tá colocando, não tem necessidade de colocar todas as tomadas em disjuntor, não, mesmo porque se você depender do tamanho da casa, você vai colocar um belo de um painelzão grande para individualizar. Mas sim, se você tem uma lavanderia, por mais pequena que seja, o certo é você colocar as tomadas da lavanderia tudo individual. Tomada de máquina, tomada de tanque individual. Para quando você quiser fazer uma manutenção na lavanderia, você vai lá no painel e está lá escrito lavanderia. Não tem erro. Não tem aquele negócio de estar desligando um, desliga outro. E sempre colocar uma etiquetinha para identificar o circuito no painel. Chuveiro também é necessário o chuveiro ser individual. Tá? Porque o chuveiro é o circuito que não pode ser ligado a circuito nenhum. Ele tem que estar separado. Dependendo do chuveiro, da capacidade do chuveiro. Se for um chuveiro de 7.500 watts, ele requer um cabo de 4 milímetros, de 6 milímetros. Só para ele. Tá? Só nesse circuito vai um cabo de 6 milímetros para ele. Se ele for um chuveiro de 5.500 watts, um cabinho de 4 milímetros. Só para ele. E esse circuito é individual. Eles são circuitos que tem que ser ligado de disjuntor a circuito direto, sem passar por circuito nenhum, sem ser jampeado outro circuito. Eu mostrei para vocês no circuito que eu num vídeo anterior que eu fiz aí a ligação individual, o que acontece da ligação quando você jampeia uma tomada, outro circuito 110 no circuito 220. O que acontece? Se você não fizer individual, se acontecer algum problema na tomada 220, acaba com o circuito 110. Se fechar curto
no circuito 110, vai acabar com a tomada 220, ou vice-versa. De qualquer jeito você fica sem força. Então o correto é você individualizar na sua casa, e isso também diz muito no consumo de energia, tá? Diz muito. Há controvérsia, mas eu acho, não, tenho certeza que diz muito no consumo da energia da sua casa. Uma fiação, instalação bem feita, uma emenda bem feitinha, a instalação bem feita, o consumo de energia cai um pouco, tá? E disso eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando, tá? Então, por mais pequena que seja a sua casa e tanto circuito de tomada, você pode colocar um neutro para cada circuito. Digamos que você tenha 5 circuitos na sua casa. Individualiza ele em 3 circuitos, em 3 disjuntor. Esses 5 circuitos. Coloca um neutro para cada um. 2 circuitos neutro. Principalmente circuito de tomada de dormitório. Se você tem um circuito de tomada de dormitório, sala e cozinha, coloca o circuito individual. Sala, cozinha e dormitório. Se for 2 dormitórios, coloca um circuito só de tomada. Iluminação, nesse caso você pode fazer 2 circuitinhos, que é para você não ter trabalho mais cedo ou mais tarde. Se der problema em um circuito de tomada, você tem a iluminação e vice-versa. Mas é muito importante você individualizar sim o circuito. Se você pode, é bom você individualizar. E é claro, sempre procurar um fio de boa qualidade. Aqui é o neutro do circuito número 2. Esse aqui é o circuito número 3, que é esse aqui, da caixinha amarela, ok? Agora vamos emendar ele aqui, certo? Esse é o circuito número 4, que é o neutro da tomadinha de tomada de uso geral. O circuito de uma residência sendo individual, você não tem problema, tá? Problema nenhum você vai ter, tá? Porque por mais que você não admita, mas o circuito individual, ele é de grande importância em uma residência. Você não tem problema nem no circuito, você tem vantagem no consumo, você tem vantagem também na individualização, porque está tudo dividido, então você já sabe quem é quem. Se você for desligar o circuito de energia da geladeira, você sabe qual você vai desligar. Você não vai desligar, está desligando o circuito, outro circuito, como por exemplo um circuito de tomada de uso geral, tomada de quarto, né, cozinha. Você não tem que estar ligando e desligando, porque além de você colocar ele individual, você vai colocar uma etiquetazinha identificando circuito que é e aonde é que esse circuito está localizado. Em que lugar da casa, no dormitório ou no corredor. Como eu falei, circuito de chuveiro ele é sempre individual, certo? Eu costumo fazer circuito de chuveiro individual, circuito de lavanderia sempre individual, circuito da geladeira individual, né? Costumo fazer sempre assim, certo? E se você não tem um projeto na sua casa, procura a ajuda de um profissional, tá? Com certeza ele vai te dar dica ótima, te dar várias dicas, né? Vai fazer rascunho, apresentar para você. Eu faço esse tipo de coisa aí, tá? Faço um rascunho, individualizo e calculo e mostro para o cliente, quando não é uma casa que tem projeto, tá? Então fica assim, ok? Então aí fica a dica. Está montado aqui o circuito, tá? Os circuitos estão todos montados, ok? Certo? A importância do circuito individual é essa. Aqui é o neutro que está vindo da rua. Esse neutro aqui é o neutro do circuito número 3. Se por acaso, no meio do caminho, por algum motivo, esse neutro aqui encostar ao fase número 4, que é ele vai desarmar esse disjuntor, tá? Ele vai fazer isso. Vai desarmar. Então o que acontece?
você vai ter essas duas tomadas para você poder usar até ver o que houve com essa. Se por acaso esse outro neutro aqui, esse circuito número 2, número 3, fechar um curto, ele não vai interferir nem nesse circuito, nem nesse circuito. Então são fases diferentes, disjuntores diferentes. Aqui é o circuito de número 1, 220. Se der problema nesse circuito, só vai dar problema só nele. Os outros circuitos vai estar apto a você poder estar usando. Essa é a grande vantagem de deixar o circuito individual. Agora vamos à alimentação do circuito. Desde já, peço que se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, que é para o YouTube avisar você sempre que for postado vídeos novos. No próximo vídeo, vou mostrar para você a alimentação do disjuntor geral até o circuito. Até o próximo vídeo e um grande abraço.